Olá, meu nome é Natália Montes, sou autora do livro A Mulher que Empoderava Mulheres, sou professora estadual do município de Leopoldina, Minas Gerais. Venho contar para vocês, no dia de hoje, que comemoramos aí o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, um pouco da minha trajetória e os motivos que me levaram a escrever este livro paradidático. Bem, eu me casei aos 22 anos e a minha trajetória foi um casamento que teve lá seus momentos felizes, né? Uma trajetória de caminhar junto com o marido. Chegou um momento em que eu comecei a perceber algumas diferenças. E eu fui criada, né? Como a maioria de nós. Ah, mas homem é assim mesmo. Ah, mas a mulher aguenta mesmo. Ah, homem faz essas coisas, mas eles gostam da gente. E aquilo foi entrando na minha mente, né, na minha cabeça. Eu não conseguia aceitar certas frases. Por que que a mulher tinha que aguentar tudo? Bem, e o tempo foi passando, tive um filho, ele cresceu e eu resolvi me separar. A família, claro, sabendo que eu tinha escolhas, né, a fazer, entre criar um filho sozinha, ficar sem marido, ficava preocupada. Olha, mas ele é bom para você, ele te leva, ele te busca. Então, assim, essas frases, né, que nós somos criadas nesse meio de a mulher aguenta tudo, o homem é assim mesmo, isso foi me fazendo refletir. Primeiro passo, fiquei independente, me divorciei. O tempo passou, eu professora, em sala de aula, resolvi então trabalhar dentro da matéria de história, os conteúdos também da aula de sociologia, o movimento feminista, que está na grade curricular. E num dia de aula, trabalhando com os alunos do ensino médio, me deparei com o nome de uma feminista brasileira. Então estávamos fazendo um trabalho em grupo, tinham nomes como Berta Lutz, Stella Duval e tinha lá Jerônima de Mesquita. Quando fomos baixar a biografia dessas feministas brasileiras, me deparei que uma delas era do meu município. Jerônima de Mesquita é uma leopoldinense. E fui aprofundando mais nos estudos e nas pesquisas sobre Jerônima. No entanto, à medida que eu aprofundava mais nesses estudos sobre a vida da Jerônima, eu senti a necessidade de colocar isso no papel, porque não havia na internet um livro para se comprar da Jerônima de Mesquita. E aqui no meu município, algumas historiadoras, algumas pesquisadoras haviam feito textos acadêmicos sobre ela, nada mais do que isso. O Memorial da Cidade também tem lá um mural homenageando, pequeno, né? Mas tem, homenageando essa leopoldinense ilustre. E eu resolvi então botar a mão na massa. Convidei uma professora de artes, que é minha amiga, a Simone Campos, também do município de Leopoldina, para que ilustrasse meu livro, com os seus desenhos maravilhosos, com seus traços singelos, né, cheio de colorido, cheio de energia, né, como representa a força da mulher. Então, durante a pandemia, colocamos a mão na massa. Me empoderei, falei, vamos levar a mensagem da história da vida de Jerônima de Mesquita, que após as minhas pesquisas eu cheguei à conclusão que todo mundo precisava conhecer a trajetória de vida dela. Vamos colocar num livro. Aí entrei concorrendo pela Lei Aldir Blanc, né? A Lei de Incentivo à Cultura aqui no meu município, fui agraciada aí com essa premiação, com mais 4 escritores da cidade e lancei esse livro em fevereiro de 2021, fazendo agora, portanto, um ano do lançamento. Resumindo, a história de Jerônima, para quem não sabe, ela é uma mulher que nasceu numa fazenda, na época ainda que o Brasil era império, em 1880, a família era muito rica, o avô da Jerônima era, na época, traficante de escravos e o pai da Jerônima era abolicionista. Vejam que interessante. E aí Jerônima cresce entre a capital, que era o Rio de Janeiro, e a fazenda. De trem, fazia essas viagens.
Antes de começar a Primeira Guerra, o pai da Jerônima vem a falecer, ela se casa, ela se divorcia. Olha só, em pleno início do século XX, ela tem um filho e ela divorciada, né, morando com a mãe e os irmãos, eles vão se mudar para a França. Lá ela vai estudar enfermagem e ela vai ter contato com mulheres feministas também da Europa. Quando começa a guerra, Jerônima se alista na Cruz Vermelha para trabalhar como enfermeira. Veja bem, ela é uma mulher rica e ela quis ser enfermeira, ela quis ajudar os doentes feridos da guerra. Terminando a guerra, a família de Jerônima retorna ao Brasil, para o Rio de Janeiro, e aí começa a trajetória da mãe da Jerônima e das suas amigas feministas, a Berta Lutz e a Estela Guerra do Val, principalmente, para criar um hospital Promater para as mães pobres e as crianças carentes, né? Depois a Jerônima vai se engajar com outras feministas na luta pelo voto da mulher, que na Europa já estava acontecendo esse movimento. Aí a Berta com a Jerônima e outras feministas vão se engajar aí na luta pelo voto, que vai ser institucionalizado no Brasil em 1932, no governo do presidente Getúlio Vargas. Muito bem, então a Jerônima então faz parte aí desse grupo de feministas da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. E mais adiante um pouco, ela se engaja aí no movimento bandeirante, que é o escotismo que vem da Europa. Ela vai abraçar essa causa aqui no Brasil, tendo contato com os fundadores, né, o Baden-Powell e a sua comunidade na Europa, para trazer o movimento bandeirante. Então a Jerônima passa a ser a comandante-chefe do movimento bandeirante do Brasil. E aí cria os grupos feministas, né? Então a história da Jerônima muito nos empodera, nos encoraja, porque dentro das minhas pesquisas, ela fez parte aí de uma elite que realmente se importava com o próximo. É uma coisa muito difícil da gente ver, né? A gente geralmente tem grupos aí que fazem algum trabalho ou outro de filantropia, mas a Jerônima, ela passou a sua vida dedicada ao próximo e a luta pelo voto foi muito importante, porque se hoje temos representação nas prefeituras, nas assembleias estaduais, no Congresso e no Senado, devido à luta dessas mulheres, para que nós possamos ter representatividade, né? Porque foi preciso 200 anos para a mulher poder ter o direito praticamente de se divorciar, de tomar uma pílula anticoncepcional, não ter que pedir permissão para o pai ou para o seu marido para ir trabalhar fora, para trabalhar numa empresa e ter um salário igual ao de um homem se ela exercer o mesmo cargo. Então é uma luta constante. O recado que eu deixo para vocês é que sigam. Se vocês não se sentem seguras e felizes em seus lares, no seu trabalho, às vezes tem um chefe que faz assédio moral, que humilha porque você é mulher. Então sinta-se encorajada, sinta-se empoderada, corra atrás dos seus direitos, né? Foi por causa da luta das mulheres que as mulheres agora têm representatividade na política. Foi por causa da luta das mulheres que agora podemos ser advogadas, médicas, professoras, arquitetas, engenheiras, se quisermos ser donas de casa. É uma escolha nossa. Podemos ser o que a gente quiser. O que não podem é ditar o que nós devemos ser. E fica também um convite para vocês conhecerem um pouco mais da história da Jerônima, que está no meu livro, A Mulher que Empoderava Mulheres. Dei o acesso do livro para o Arthur, para que vocês possam conhecer. E quem quiser adquirir o livro físico, tá? É só entrar em contato comigo, Natália Montes. Um abraço a todos e vamos na luta!